No final, Sérgio, tu pode avisar a hora que for para encerrar, Sérgio e André, que Ok, a Núria, certo? Porque às vezes o pessoal fica, vocês ficam ainda dando mais alguns esclarecimentos, alguma coisa assim. Eu vou estar no presente depois no final, tá bem? Bom, tranquilo. pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro Conversas e Negócios do ano de 2021, contando hoje com a presença do professor Sérgio Weber, do André Eric. Há muito tempo já sendo solicitada a tua presença, né, Sérgio? E hoje trazendo, então, um tema bastante interessante sobre SPED Bloco K, e ainda essa relação do cumprimento dessa obrigação acessória, a importância de ter um excelente sistema ERP, que o André vai abordar, e nós vamos ter, então, essa palestra, então, com esses dois excelentes profissionais. Esse Conversas e Negócios, pessoal, ele é um evento organizado pela minha empresa, exatamente, é um evento gratuito que visa, na verdade, abordar alguns assuntos emergentes que acontecem na gestão de negócios. Então, a gente procura trazer sempre umas 2, 3 palestras por mês, vamos sempre realizando pesquisa com os alunos que se inscrevem, e, claro, eu não me apresentei, né? Óbvio, né? MB é a Magda Brasil, que sou eu. Eu, além de ter a empresa de treinamentos, eu também coordeno cursos de pós-graduação na área tributária, nós temos aí excelentes cursos, e também no curso da MB nós temos um curso que vai acontecer em fevereiro, com o professor Sérgio e com o André, e vocês que estão inscritos nessa palestra de hoje terão um desconto diferenciado de 20%. Aí eu vou mandar para vocês o código promocional para que vocês possam realizar a inscrição. Hoje, na verdade, o professor Sérgio e o André, eles vão nos dar, na verdade, uma palhinha da importância deste tema e com mais aprofundamento depois no curso. É importante destacar que o professor Sérgio, ele é mestre em economia com ênfase em controladoria, ele é pós-graduado em contabilidade e planejamento tributário, ele é contador, ele é gestor da Airplast Indústria e Comércio de Plástico, ele é professor de graduação e pós-graduação e tem experiência tanto na área de administração e fiscal com ênfase em ciências contábeis. O André, ele é engenheiro de computação, ele é formando em engenharia da segurança do trabalho, ele está cursando engenharia mecânica, ele possui mais de 10 anos de experiência e iniciou toda a sua trajetória na Airplast, indústria de embalagens flexíveis. Ele é responsável pela implantação e desenvolvimento do sistema ERP Iniflex, possui conhecimento sólido na implementação dos processos Fabris e nos módulos de engenharia, PCP, estoque, de onde se integram para gerar as informações ao bloco K. Atualmente, ele atua como um cargo de gerente de TI, melhorando todos os processos internos de sistema de informação contábil para todas as áreas da gestão corporativa. Tendo apresentado, então, os dois professores, que eu agradeço muito a disponibilidade de vocês para realizar essa exposição, os colegas que estão ávidos por conhecer aí esses diferenciais, todo dia tem uma mudança, né? Logo, fico, então, agradeço e vamos dar início, então, à nossa palestra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem está falando é o professor Sérgio Weber. É uma satisfação ter recebido esse convite da Magda. Já há bastante tempo nós estávamos conversando e uma dificuldade de disponibilizar horário. Em cima do que nós nos propomos a conversar hoje, é uma pequena introdução em relação ao curso que vai ser disponibilizado pela MB Brasil, né, pela Magda, em 24 e 25 de fevereiro. Como a Magda me apresentou, eu sou professor de uma instituição
aqui da Universidade La Salle, de Canoas, tanto da graduação como da pós-graduação, e também em outras instituições em relação à pós-graduação. O que nós pensamos hoje? Quando nós falamos em bloco K, que é de contado, então, para todas aquelas pessoas que militam nessa seara, ou estudantes de contabilidade, ou contadores, ou consultores, eu e o André, nós somos colegas lá da mesma indústria ao qual nós trabalhamos, nós pensamos em fazer algo prático. Ou seja, quando os contadores ou pessoal que milita nessa área, ao ver especificamente o SPED ou o mundo do SPED, se depara com aquelas formas, com aquelas informações que para nós, contadores ou para aqueles que militam, tem uma grande dificuldade, porque aquilo ali interessa mais ao pessoal de TI. Então, voltando um pouco hoje, que hoje se fala muito em SPED, se nós fizermos uma retrospectiva, nós poderíamos voltar lá na década de 70, pessoal, e pensarmos no seguinte, que eu, particularmente, eu sou novo, mas eu estive lá naquela década de 70, aonde se emitia nota fiscal através de blocos, né, manuscritos. Aí foi se evoluindo, né, as necessidades de informações ao fisco, e nós chegamos na década de 90. E na década de 90, nós tivemos, digamos assim, a satisfação de começar a sair daquela situação manual e termos uma nota fiscal de formulário simples. Mas isso tudo foi proporcionado lá na época, né, em relação à necessidade das empresas, né, de buscarem a sua sustentabilidade, ir ou para fora do país, ou investidores de fora para dentro, em virtude da globalização. Cada vez mais as empresas tiveram que se aprimorar e serem mais competitivas no mercado, para ter a sua sustentabilidade e ter um retorno financeiro esperado pela gestão do seu negócio. Então, lá na década de 90, com o governo da época, o governo federal da época, começou a abertura de mercado, em função dessa globalização. E ali foi um grande passo, porque até então nós tínhamos um telefone, uma linha telefônica, era um horror, era caríssimo, para se conseguir a parte de sistemas, era outro terror, era uma outra época, a TI não era tão desenvolvida, e isso facilitou, né, essa migração no sentido de que tanto as empresas, os contribuintes, como o fisco, uma necessidade de terem maiores informações e, efetivamente, também buscarem resultados para os dois lados, tanto para o fisco como para os contribuintes. E na década de 2000, começou a nota fiscal eletrônica. Então, nós tivemos lá um pequeno ensaio, pessoal, em 2002, que era a convergência das normas internacionais para as normas nacionais, mas em virtude do governo federal da época, e por um problema que houve de questão política na época, isso foi retardado. Então, começou novamente em 2004, e em 2004, com a JCNF para 2005, começou a necessidade ou a implantação pelo fisco de ter a nota fiscal eletrônica. E lá na época, em 2007, passando já para 2007, foram convidados alguns contribuintes a fazerem testes. E daí nós começamos, né, a migrar da nota fiscal em formulário contínuo para a nota fiscal eletrônica. E daí começou efetivamente, né, esse mundo do SPED contábil, né? Ou seja, começou efetivamente
efetivamente vir a exigência do fisco de ter mais informações. Com a nota fiscal eletrônica já era possível, né? Então, essas notas, quando se fala em nota fiscal eletrônica, em regime de apuração, de entrega, na época de dia, de declaração de imposto de renda, que nós tínhamos que, na época, lá na Receita Federal, buscar os formulários para preencher essas obrigações acessórias, o fisco começou, digamos assim, a ter mais exigências. E essas exigências começaram com a nota fiscal eletrônica, muda para nós, André, por favor, veio as EFD, os SPED, ICMS, a ECD, a ECS, que era a antiga declaração, e isso efetivamente, né, foi proporcionado, teve condições de que fosse fornecida essas informações pelo desenvolvimento da TI, da tecnologia da informação. Então, esse avanço tecnológico, né, em relação ao mundo do SPED, ele provocou mudanças, grandes mudanças nos processos das empresas. Ou seja, tanto no sentido de habilitar ou de darem condições aos seus recursos humanos, aos seus colaboradores se desenvolverem, buscarem essas informações, assim como um investimento também, no sentido de ter equipamentos mais apropriados, computadores de última geração, fornecendo condições para gerar essas informações. Hoje, quando se fala em SPED, o SPED está ligado diretamente, né, ao sistema interno das empresas. O sistema público de estruturação digital, né, os RPs cada vez mais evoluídos ou evoluindo no sentido de fornecer essas informações para os contribuintes, oferecendo serviços nesse sentido. Muitas empresas da área de TI deixaram, né, sucumbiram em virtude de não terem acompanhado essa exigência do fisco. Então, o SPED, ele nos dá uma maior interatividade, ele nos dá uma agilidade de informações, de transmissões dessas informações, de resultados, de tomada de decisão, de redução de custos, seja de papel, seja de tempo. Isso proporcionou um aumento de produtividade para os contribuintes. E chegando hoje ao SPED, o bloco K, ele é um braço, o SPED, ele tem, digamos assim, as suas ramificações, a nota fiscal eletrônica, né, os conhecimentos hoje eletrônicos, a ECS, que é a antiga DICJ, a exfiltração contábil digital, a EFD, ICMS e ITI. E aqui, dentro da EFD, ICMS e ITI, é que está o bloco K necessário para as informações a serem passadas para o fisco. E nós tivemos, pessoal, quando saiu essa exigência, uma preocupação dos contribuintes muito grande em gerar essas informações, porque a ficha técnica, que depois o André vai comentar com vocês, a ficha técnica, ela tem uma necessidade de informações, principalmente, que traziam uma preocupação aos contribuintes no sentido de fornecer essas informações e essas informações terem um desvio e passarem aos seus concorrentes. Quando nós falamos no bloco K, para a indústria e para o comércio, tem uma diferença muito grande. O comércio é tranquilo. Você compra um aparelho, uma televisão, você vai vender um aparelho de televisão. Agora, a indústria não. A indústria tem a necessidade de nós termos a matéria-prima, os insumos, né, e todas as etapas necessárias do processo produtivo. Para isso, nós devemos ter um conhecimento muito amplo do processo interno do empresa. Nós temos que entender isso. Isso que o André vai conversar com vocês em mais detalhes.
Hoje, né, a nova versão do SPED CMS TI está no guia prático do FD 3.06. Quando nós falamos em bloco K, nós temos que ficar atentos em relação à parte conceitual da sua mãe, que é o FD, CMS e TI. Nós podemos pensar, pessoal, que o FD, CMS e TI, nós poderíamos pensar em 4 grupos, por exemplo. Um grupo de cadastro, um grupo de movimentação, um grupo de relatório e um grupo de configurações. Quando nós pensamos no grupo de cadastro, nós estamos falando da empresa, do contribuinte, da nossa empresa onde estamos trabalhando. Temos que ter o cadastro de fornecedores, porque quem vai nos fornecer esse serviço, ou essa matéria-prima, ou esse destino, cadastro dos nossos clientes, o cadastro de produtos, o que eu vou trabalhar, quais são minhas matérias-primas, quais são meus destinos, dentro do meu processo, e o que eu vou transformar no meu produto final. Tem que ter o cadastro da unidade, né, e os fatores de conversão que o André vai dar uma pequena introdução, que é muito importante nesse sentido, estar utilizando, né, o fator de conversão correta para que não gere informações equivocadas ao fim. Um outro grande grupo que nós poderíamos comentar seria o grupo de movimentação, que efetivamente é a obrigação acessória. Nós sabemos que, dentro do regime do princípio tributário, nós temos a obrigação principal, né, e a obrigação acessória. A obrigação principal é o pagamento efetivo do tributo, por exemplo, ICMS, né? A obrigação acessória, aliás, para você, é a emissão da nota fiscal, o cumprimento da emissão da nota fiscal. Então, dentro dessa movimentação das notas fiscais, teríamos as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de saída, pela venda do nosso produto. E, para isso, essa parametrização que o RP vai dizer que seja feita de forma correta. Porque quando se fala em TI, o pessoal da TI vai desenvolver, o RP vai desenvolver lá todo o mecanismo, depois alguém pode me ajudar. Se alguém quiser me fazer alguma pergunta ou alguma interferência, por favor, é só levantar a mão ou abrir o microfone. Então, nós temos a nota fiscal de entrada e a nota fiscal de saída, e se nós não parametrizarmos corretamente ou não, e fazer efetivamente o orçamento, as informações serão geradas focadamente, seja para o fisco, ou seja para o próprio negócio da nossa empresa, seja para a própria nossa tomada de decisão. No momento que eu emito uma nota fiscal de entrada equivocadamente, e que essa é uma matéria-prima e eu não acredito corretamente dos tributos, que eu tenho direito, pelo princípio não cumulativo, eu vou gerar todas as minhas informações, seja ela gerencial, seja ela de processo, errada. Assim, eu vou gerar as informações a serem transmitidas para o fisco errado. Ou uma nota de material de uso e consumo, que eu não tenho direito ao crédito, né? Dentro da parametrização está lá, mas se nós lançarmos o código errado da operação, poderá gerar um crédito de ICMS indevido. Então, é fundamental que exista dentro desses setores, dentro da empresa, desde lá do setor de compras, setor de vendas, setor lá do almoxarifado, de estoque, de processo dentro da fábrica, de forma correta, e que nós entendemos como funciona o nosso procedimento dentro da nossa empresa para que isso vá de forma correta para o ERP. O outro grupo que nós podemos falar seria os relatórios, ou seja,
livros fiscais, livros de entrada, livros de saída, que antes eram impressos, agora não são mais, livro de apuração do CMS, livro de apuração do IPI, seria um outro procedimento. E as configurações, efetivamente, é aquela que o sistema, que o RP, é integrado com a exigência do fisco, né, em relação ao SPED, faz de forma correta. Ou até controles extras, que nós poderíamos dizer, né, pessoal, a nível de, digamos assim, fazer uma auditoria fiscal ou alguma auditoria interna para ver se os procedimentos internos que estão fazendo, se os processos estão corretos, como a exigência, como está exigindo o fisco ou a própria empresa, no sentido de fazer de forma correta. Coisa é ter um relatório e esse relatório gerar uma informação equivocada, uma informação errada, e você tomar uma decisão errada ou equivocada em função disso. Só plano de conta, da parametrização desse sistema. Muito bem. Então, a gente olhando essa parte do SPED, o que nós podemos imaginar? Olha, o SPED tem lá, começa com o bloco 0, né, que é a abertura, a identificação, as referências. Tem o bloco C, que é um bloco novo, que surgiu em virtude para as prestadoras de serviço do ISS. Tem o bloco C, que é efetivamente a documentação, né, fiscal. O bloco D, né, que é a documentação fiscal de serviços também. Tem o bloco E, que é o ICMS e IPI, o bloco G. O bloco G é uma operação no sentido que o crédito para compra de imobilizado se dá direito ao crédito, né, do ICMS. Uma regra geral, um 48A, que deveria ser registrado lá numa ficha lá do SIAP. A empresa poderia ler o modelo que gostaria de usar, o C ou o D. Efetivamente, se escolhesse um desses modelos, não poderia alterá-lo. Caso viesse a alterar, teria que fazer via processo administrativo, pedindo a solicitação, e foi, né, trazido o SIAP para dentro do SPED, ICMS e IPI. Nesse exemplo do imobilizado, logicamente, né, a compra de um bem passa, né, que vai ser utilizado no processo produtivo da empresa, se for uma indústria, se for um comércio ou uma prestação de serviço também, for usado no seu processo produtivo ou de serviço. E nessa compra de fora do Estado, daria em 48 avos, ou dentro do Estado, 1,24 avos. E esse 1,48 avos desse ICMS, pessoal, ele está ligado diretamente no sentido de que eu posso intentar 1,48 avos, desde que, naquele mês, o total das minhas operações de saída sejam 100% tributados. Caso não forem 100% tributados, é somente esse percentual tributado. Então, se o meu total de operações de saída foi 80%, eu só posso me tributar de 80%. Os outros 20%, o gasto vai comer, né? Não vou poder aproveitar isso no mês seguinte. O bloco H, que é o inventário, e efetivamente o bloco K, que nós estamos propondo a falar hoje. Esse prazo de entrega, né, como regra geral, a apuração hoje para a grande maioria dos contribuintes é mensal, então a sua apuração é mensal. Prazo de entrega é até o 15º dia do mês subsequente ao encerramento desta apuração. O contribuinte pode fazer a retificação, desde que não seja em fiscalização através por ofício, ele pode fazer, e ele substitui, né, o livro SPED, FD, ICMS, e ele substitui o livro de registro de entrada, o livro de registro de saída, o inventário, o livro de registro de inventário, o livro de registro de apuração do ICMS, o de apuração do IPI, e o controle do SIAP, juntamente com o livro de registro de controle e produção de estoque. E aqui, nesse livro de registro de controle de produção de estoque, está o bloco K. Essa geração de arquivo ela é digital, né? E ela é transmitida via digital, via o certificado digital.
O Simples Nacional, ele está desobrigado até então. Bom, pessoal, puderem me perguntar, mas professor, se hoje o bloco K é só o saldo, por que eu tenho que me preocupar com a ficha técnica? Porque até então não veio. Muito bem, até então não veio. Com a alteração que houve, se esperava que efetivamente houve uma movimentação muito grande dos contribuintes em relação a essa exigência do bloco K. Mas, mais cedo ou mais tarde, pessoal, invariavelmente, vai entrar em prática. O SPED, ele não tem volta. O objetivo do SPED, nós poderíamos dizer o seguinte, é para gerar as informações mais rápidas para o fisco. Além disso, também para gerar o quê? Redução de sonegação fiscal. No sentido de que essas informações, elas vão ser mais precisas. Então, pego no meu exemplo, lá na década de 70, eu emiti uma nota fiscal manual. Naquela época eu nem imaginava que o SPED seria exigido na década de 2000, né? Nesse sentido. André, quer complementar? Quer entrar na sua parte agora? Os prazos, que é o próximo slide que o André vai passar ali, pessoal, os prazos, nesses dois próximos slides, o prazo, digamos assim, no sentido para quem tem faturamento anual ou igual ou superior a 300 milhões, então tem um escalonamento dos contribuintes desde 2017 até 2022. A gente fez um resumo. E no outro slide, por favor, no outro slide, nós temos, né, faturamento, no anterior, por favor, no anterior, faturamento até 78 milhões, que também ele também tem esse escalonamento. É muito importante essa última parte ali, pessoal, a critério da unidade, da federação, os atacadistas poderão ser autorizados a substituir o bloco K, o bloco K pelo bloco H. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. Então, para isso, para quem quiser consultar, pode ir lá na Instrução Normativa 4598, que nós vamos ter lá no título 1, capítulo 51, por exemplo, ele tinha uma exigência de nós apresentarmos o consumo de matéria-prima, de produto ou de insumos dentro do mês. Mas era uma exigência, né, que ela foi revogada em virtude da Instrução Normativa 58 de 2018, que alterou essa Instrução Normativa 4598, essa exigência. Então, o cuidado que nós devemos ter. Eu gostaria, André, eu vou deixar para ti entrar agora, para nós irmos mais agora. Essa introdução foi pequeno, só um retrospecto, e agora o André pode, mais na parte prática, e para qualquer um que quiser nos interromper, ou pode abrir o microfone, ou manda pelo chat, que eu vou estar controlando aí. Tranquilo? Contigo, André. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é André Ehrig, sou engenheiro formado em engenharia da computação. Fui convidado pelo professor Sérgio a estar ministrando, né, essa aula. Então, aqui qual que é o briefing, né, principal do curso que a gente está aqui oferecendo para vocês? Se é algo mais prático. Tá? André, eu não sei se a Luciana Miller quer falar alguma coisa aí que levantou a mão. Vamos ver aqui. Pode abrir o microfone, Luciano. No chat não tem nada. Não tem nada? Então, eu acho que ela apertou ali sem querer. Beleza. Perfeito. Então, eu sou o cara mais do chão de fábrica, né? E eu sou aquela pessoa que vê da onde vem a informação e como fazer essa informação girar. Então, claro que eu adoro o pessoal, né? O pessoal da engenharia gosta bastante do pessoal da área contábil, que são pessoas bem técnicas,
geralmente, então a gente sempre tem boas discussões lá na fábrica, e eu sempre gosto muito desse tipo de perfil de pessoal. Então, bloco K, não conheço o perfil de todo mundo, mas deve ter gente aqui hoje que já trabalha com bloco K, não sei se tem alguém do lucro real ou não, tem pessoas que talvez estão vendo pela primeira vez. Então, o que é o, complementando o que o Sérgio falou, né? O bloco K, ele vem a escriturar a produção em estoque. O Leonardo está vendo pela primeira vez. Então, não te assusta, tá, Leonardo? Eu coloquei quais informações devem ser entregues. Então, André, aqui tem um... Oi. André, seria interessante, antes, no momento que passar essa lâmina, só explicar um pouco o que é a nossa indústria, uma indústria de porte médio para grande, praticamente esse ano já entrando dentro da exigência de porte grande, o que nós fizemos, tipos de produtos, porque depois nós praticamos linkar os exemplos práticos em relação aos nossos setores lá, eu acho que ficaria mais fácil para o pessoal também entender o processo. Certo, certo. A gente trabalha, a nossa grande experiência, né, nosso grande mainstream é a indústria de plásticos flexíveis. O que a indústria de plásticos flexíveis faz? A gente faz embalagem para plástico de frango, esses frangos congelados que vocês compram no mercado. A gente faz embalagem para farináceos, que é arroz, feijão, qualquer tipo de farinha temperada. Então, toda essa parte da cesta básica, que é o grande consumo de plástico hoje, a gente fornece embalagem. Então, as nossas embalagens vão para mais de 152 países. Se eu estiver enganado, o Sérgio me corrige. Então, é muito produto. Então, dentro... 157. 157. Então, dentro de tudo isso, como o nosso ramo é um ramo muito diversificado, eu acho que vai ser um grande exemplo para nós, visto que cada indústria tem um tipo de processo diferente. E é isso que eu quero contribuir com vocês. A ideia do curso é trazer um exemplo nosso, né? A gente vai fazer de cabo a rabo a empresa, mas dar condições de vocês, daqui a pouco a indústria de vocês é diferente, e isso a gente vai ter essa abertura durante o curso que vai ser ministrado em fevereiro, para a gente poder estar trocando essa ideia. A minha indústria é um pouco diferente da de vocês, como é que eu poderia encaixar nesse sentido? Porque tem muitas coisas que, às vezes, é daquele tipo de indústria, ou é do processo produtivo daquela indústria. Pode ser que tenha indústrias, e é isso que eu quero trazer para vocês, eu não quero chegar aqui e abrir como é feito o bloco K100 dentro do sistema, não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é da condição para vocês poderem analisar o tipo de processo que vocês trabalham, em cima disso, a partir do aprendizado que vocês tiveram aqui, conseguir relacionar as informações que vocês estão recebendo, e o mais importante, e é isso que a gente ainda se depara quando a gente começa a gente conversa com pessoas de contabilidade, que simplesmente, o que eu faço no bloco K? Eu recebo o estoque do cliente e envio. Simples assim. Mas a gente pergunta, tu está recebendo a quantidade correta? O item que tu está enviando, ele está classificado como tipo de item SPED correto? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o cliente está cadastrando algum produto como matéria-prima, mas quando vê, ele é um produto em processo. Então, isso que a gente quer dar condição para vocês avaliarem. O cliente está fazendo alguma terceirização dentro do processo produtivo? Como é que eu faço terceirização, André? Isso a gente vai ver aqui no curso. Então, antes de assustar vocês, a gente só está dando essa pequena introdução para vocês se ambientando com essa tela. Na verdade, eu estou só enrolando vocês aqui, para vocês olhando para essa tela aqui e não se assustarem, tá? Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer o bloco K em todas as suas tabelas. Tem tabelas, gente, que aprendendo como se funciona o processo produtivo, um processo de terceirização, vocês vão ver que só repete. Muita coisa vai se repetir. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas o entendimento do que tu vai fazer ao terceirizar é o mesmo entendimento que tu tem que fazer da tua empresa. Então, vamos dar, por exemplo, aqui, vamos começar a olhar item por item, tá? Então, o que tem assim, vamos pegar a abertura do bloco K, registro K001. O que é nível 1? Nível 1 quer dizer que é a primeira informação que vai vir.
Ocorrência 1, eu só tenho uma ocorrência. Eu só vou ter uma data de abertura, não vou ter duas datas de abertura. Porque muita gente, às vezes, a gente começa a explicar a tabela e o pessoal, não, André, mas o que é o nível, o que é ocorrência? Gente, isso aqui é muito fácil de entender. Então, o período de apuração é o K100. Vou pegar ali, ó, estoque escriturado, K200, é o nível 3, porque ele está abaixo da abertura, ele está abaixo do período, então ele ficou no terceiro nível. O que é a ocorrência 1 para N? Talvez tem gente que até hoje não entende o que é 1 para N. 1 para N quer dizer que tu vai ter várias informações. É simplesmente isso. Isso é uma linguagem de computação que o pessoal bota lá no FD e não acaba não explicando. Mas isso aqui vocês não precisam ter essa noção de saber o que é essa linguagem de programação. Só estou explicando porque quando vocês baterem um olho daqui a pouco em uma outra documentação técnica de todos os SPEDs, sempre vai ter essa tabela de ocorrência. Então, você tem que saber que, nesse caso, vocês vão ter só uma única abertura do bloco K e estoque escriturado, que é 1 para N, e vocês vão ter diversos. É como se fosse um Excel, diversas linhas. O que é o estoque escriturado hoje que o pessoal fala? Estoque escriturado é realmente o estoque que tu tem dentro da tua empresa. Desmontagem de mercadoria, gente. Quando é que eu vou ter uma desmontagem? Isso a gente vai ver no curso. Tu vai ter que ter o item de origem. Às vezes eu posso ter uma desmontagem de um produto lá no final que deu errado. Por exemplo, vamos supor que uma empresa fabrica lâmpadas. A lâmpada tem vários componentes dentro dela. Só que por A ou mais B, algumas lâmpadas no final do processo tiveram algum problema de fabricação. Eu posso desmontar essas lâmpadas e aproveitar alguma coisa dentro dela. Então, assim, falando em produção e dependendo do que tu produz, é diverso, é muito grande o universo. Eu não sou o dono da razão, a gente sempre vai ter espaço para discussão né, eu divirjo nesse ponto. Não tem problema, a gente para a aula, discute, posso estar com uma interpretação errada, não conheço todos os processos produtivos, nem como todas as indústrias trabalham. Mas o bloco K é para produtos. Se tu vai terceirizar alguma coisa dentro da tua empresa, tu tem que declarar aquele produto que está entrando lá. Então, tu pode ter movimentações internas, tu tem que declarar quais são os itens produzidos. Então, por exemplo, eu vou mais uma pergunta ali. O Sérgio pode ir compilando, acha as perguntas e a gente responde tudo no final. Ok, Sérgio? Beleza. Perfeito. Então, o pessoal vai perguntando ali e a gente vai respondendo, faz um compilado e responde no final. Então, vou pegar ali, ó, itens produzidos, K230. Gente, itens produzidos. Ah, mas eu trabalho numa indústria onde é que eu faço 10 tipos de produtos. Ok, beleza, perfeito. André, a minha indústria faz 2 tipos de produtos. A gente faz vassoura, o cabo da vassoura e faz a ponta da vassoura. 2 produtos. Ah, mas por vezes eu vendo a vassoura com o cabo junto montado. Então, tu tem um terceiro produto. Pode vender o cabo, pode vender só a ponta da vassoura, ou pode vender um produto que se chama a vassoura completa. Perfeito? Outro exemplo. E se eu dissesse para vocês que no nosso caso a gente produz mais de 12 mil produtos? Gente, não é brincadeira. Tu pegar uma empresa do lucro real e ter mais de 12 mil produtos na mão é um desafio grande. Então, a gente vai trazer para vocês como não ficar nervoso numa situação dessas e organizar a fábrica. O que vocês têm que ter em mente, de agora em diante, que o bloco K nada mais é do que as informações que ocorrem no processo produtivo. O processo produtivo começa onde? Em vendas. A gente tem que vender para poder comprar os insumos, a matéria-prima. Como funciona meu vendas? Como funciona? Como será que é o tipo de produção que a minha empresa trabalha? Então, isso a gente vai trazer exemplos também da vida real para vocês. Ah, vou fazer uma industrialização, que eu falei ali, a industrialização é efetuada por terceiros. Esse estoque no final, André, mas às vezes acontece sempre a dúvida. Eu vou fazer uma industrialização, mas chegou no final do mês, eu não tenho mais esse estoque aqui dentro da minha empresa. O que eu informo? Eu posso ter um estoque ou eu posso não ter esse estoque dentro da minha empresa. Eu posso ter uma empresa que chegou no final do mês
toda a minha matéria, eu posso ter zero matéria-prima no final do mês. Não tem problema nenhum. Eu tenho zero matéria-prima. Eu posso ter produto em processo? Posso ter produto em processo. Posso ter produto acabado? Perfeito. Vai ter produto acabado lá na tua expedição. E zero matéria-prima. Posso ter mês que eu tenho matéria-prima? Vai ter mês que vai ter matéria-prima. Porque o que é o bloco K? Ele vai fazer esse balancete, né? Se entrou tanto de matéria-prima, entrou tanto de insumo, em algum lugar tem que estar isso. Que é o que o Sérgio acabou explicando lá no início. O que é essa agilização de informação? É exatamente saber o tanto de que entrou, se entrou X quilos, esses X quilos tem que estar dentro do teu processo. E quando a gente fala aonde está dentro do processo, a gente começa a falar em alguns termos que daqui a pouco o pessoal da contabilidade não está tão assimilado, né, tanto do dia a dia, mas o pessoal de engenharia de produção, o pessoal do PCP, que é controle de produção, que é a ordem de produção. André, nada a ver, André. Ordem de produção, nada a ver. É só estoque. E aí eu pergunto para vocês, como é feita a gestão do estoque? Vocês utilizam dentro do cliente de vocês ou dentro da indústria de vocês? É utilizado a ordem de produção? Que informações tem lá dentro? A ordem de produção é só para dar a quantidade que eu vou produzir e o cliente que eu estou mandando. Tá, mas tu vai produzir algo, certo? Esse algo que tu está produzindo, algum produto tu está consumindo para fazer esse produto, naquele processo. Ou a tua empresa tem vários processos, né? Eu tenho a etapa A, a etapa B, a etapa C. Minha ordem de produção, a etapa B, eu vou pegar o produto da etapa A e vou retransformar ele em algum outro produto que eu vou encaminhar para a etapa C. O que eu tô consumindo ali? Quando eu consumo alguma coisa na etapa B, é um subproduto? É uma matéria-prima que eu estou colocando naquele produto? Então, isso que eu quero trazer a nossa vivência, para a gente começar a assimilar as coisas, porque a gente vê, e assim, tem amigos de pessoas de contabilidade que, André, não precisa ter ordem de produção, é tudo matéria-prima. Será mesmo que é matéria-prima? Será? E tudo é produto acabado. É só matéria-prima e produto acabado. Produto em processo não existe. Então, é isso que a gente quer trazer a ideia para começar a abrir a cabeça de vocês e pensar, não, existe vários tipos de indústria e indústrias do mesmo segmento, às vezes, pode produzir de jeitos diferentes. Então, nem sempre vai ser, eu tenho um cliente de uma mesma área, de um mesmo ramo, agora eu vou abrir meu segundo cliente do mesmo ramo, mas ele produz diferente. Pode ser que ele tenha uma etapa a menos, acontece. É a modernização. A gente, lá na nossa indústria, a gente tem isso aí. A máquina que fazia uma coisa só, hoje em dia já não serve para nós. Ela tem que fazer a etapa A e a etapa B. É a modernização, é o retrofit, é o upgrade. Será que a gente está entendendo? Será que a gente realmente está lá dentro do chão de fábrica do cliente e está atento a essas informações? Muitos clientes fazem melhorias de máquina que, às vezes, acaba uma etapa saindo. Isso é muito isso. E hoje em dia, a empresa também que não fizer isso, não vai sobreviver ao mercado. Então, se eu tenho uma etapa a menos, aquele subproduto que eu tinha, ou aquele produto em elaboração que eu tinha no processo, o que ele vai virar? Vai ser acabado agora? Então, o que o bloco K é? O bloco K ele é exatamente o xerox da tua fábrica. E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a classificar as etapas e saber quando o produto entra numa etapa e quando o produto sai dessa etapa, o que ele usou? Ele usou uma matéria-prima? O que aquela etapa faz? É isso que nós temos que entender. A etapa A vai fazer o quê? O que ela vai usar de consumo, ou de insumos, ou de outros insumos para produzir? O que a etapa B vai fazer? E o bloco K, no final das contas, ele vai ser esses estoques. Então, um termo que a gente utiliza, e técnicas de sistemas, mas e sistemas tem inúmeros. A gente vai trazer um exemplo aqui, mas o exemplo do sistema, a tela muda de um sistema para o outro,
pode ser que alguma coisa seja um pouco diferente de um ou do outro, mas o sistema, independentemente do sistema que tu utiliza hoje, tu vai ter que acabar trabalhando com depósito. André, eu não tenho nem ideia do que seja um depósito. O que é um depósito, André? Depósito é exatamente o que tu tem de cada produto em cada etapa. É isso? Porque eu não posso só ter matéria-prima e produto acabado. Em algum momento tu vai ter um produto de elaboração. A não ser que o teu processo seja assim. Então, o conceito de ordem de produção, ele vem muito bem amarrado para solucionar isso. Vai em confronto com o que o Sérgio conversou antes. O K210 ali, ó, que agora virou desmontagem de mercadorias item origem. Mas o K210, se vocês abrirem a versão do 3.0.6, está lá bem escrito. Uma hora ele vai entrar, como o Sérgio conversou. Hoje está a critério do Estado. E se o seu Estado decidir que a partir de hoje ele quer saber o que tu tem na tua ficha técnica? Na realidade, a ficha técnica é uma condição que eles estavam querendo forçar a indústria a ter, no sentido que as baixas de estoque fossem dadas de um jeito mais automatizado, para melhorar. Eles forçaram, a concepção era forçar a tu já ter uma ficha técnica, para na hora que tu passasse o produto da etapa A para a etapa B, para a etapa C, tu já ter noção do que tu vai consumir. Mas foi desmembrado. Mas se tu parar para pensar, se tu não tem ordem de produção atrelada a uma ficha técnica, tu não vai ter controle de estoque em si. Então, esse conceito vai dar em confronto com a produção conjunta, item produzido, por exemplo. Então, tudo que tu vai ter na produção conjunta é a mesma coisa quando tu produzir dentro da tua fábrica. Só vai vincular a ordem de produção entre uma empresa e outra. Mas tu tem ali, tu tem insumos consumidos, por exemplo. Tu tem itens produzidos. Esses itens produzidos vão estar dentro do teu, vai ter produtos, insumos e matéria-prima que vai estar dentro do estoque. Tu só não está dando a receita do bolo para aquele item, mas tu está dando a receita do bolo da tua indústria. Então, um erro muito clássico que a gente quer atentar, quando a gente começa a falar de bloco K, a gente já assustei vocês, tomara que ninguém tenha se assustado, mas a gente começa pela classificação dos itens. André, eu não sei por onde começar, eu peguei uma indústria de um outro tipo, ou comecei no emprego novo agora, e eu sou encarregado disso. Por onde eu começo? Então, a gente sempre vai começar pelo cadastro do item, registro K200. É entender o que a indústria vai utilizar e poder classificar esses itens. Eu tenho mercadoria para revenda, é um tipo de item. Como o Sérgio mencionou antes, eu posso pegar um produto e só revender ele. Tem a matéria-prima, o clássico, né? Eu não quero também ficar, já estou 20 minutos aqui, Sérgio, que é assunto que não acaba, mas tu vai puxando a minha orelha se eu passar do tempo. Então, tem a matéria-prima, que é o que compõe o produto. Mas tem diversas maneiras de eu incorporar uma matéria-prima no produto. E esse a gente vai trazer exemplo. Porque muita gente, às vezes, atrela a matéria-prima só a primeira etapa. Não, eu vou fazer um produto, a minha matéria-prima é feita na primeira etapa, depois eu só vou retrabalhando aquele produto. E daí, a gente começa a questionar, bom, mas, ok, a tua matéria-prima gerou o teu produto na primeira etapa. O que tu faz na segunda etapa? Não, eu só dou uma lixada no produto, por exemplo, indústria metalúrgica, eu só dou uma lixada, eu dou uma desbastada no produto, perfeito. E na terceira etapa? Eu dou um polimento. E na quarta etapa? Eu dou uma pinturinha e repasso. Não, espera aí, tu está pintando material? Então, tu está agregando, a pintura faz parte do material. Então, tem gente que, às vezes, ainda tem um pouco essa dificuldade de determinar que a matéria-prima, ela não está atrelada só na primeira etapa, na etapa mãe, na etapa 1, na etapa A, que seja. A matéria-prima é tudo aquilo que compõe o produto. Embalagem. A gente vai trazer exemplos muito legais de embalagem. Às vezes, a embalagem não é só a caixa que compõe o produto. A gente vai trazer um exemplo muito bom de embalagem. A embalagem, às vezes, não é só aquilo que a gente vê por fora.
Produto em processo. É aquele produto, como eu já conversei, é aquele produto que passa de uma etapa para outra. Então, nós vamos ter o produto acabado. Eu vou ter subprodutos. Eu vou ter um produto que... E o que é o subproduto? Eu vou ter um produto que eu origino, é um subproduto que eu originei no meu processo de produção. Ah, André, eu posso ter um subproduto de etapas diferentes? Pode ter. Pode ser que... Eu te digo outra coisa. Pode ser que a cada etapa que tu passe teu produto, tu tenha um subproduto diferente. Pode ser que tu vai ter um subproduto diferente na industrialização desse produto que tu está fazendo numa outra empresa. E o que a gente não pode aqui é perder o cabelo, como eu já perdi muito na minha vida, como vocês estão vendo. A gente tem que respirar fundo e entender como funciona o processo. A partir do momento que a gente entender como funciona o processo, o que cada etapa utiliza dentro desse processo, e aí que é o trabalho diferenciado que a gente quer trazer para vocês, é descer no chão de fábrica e entender o que está acontecendo. E isso só vai acontecer quando vocês tiverem a ficha técnica, que é o que saiu. Se vocês tiverem uma ficha técnica muito bem configurada, com uma ordem de produção muito bem parametrizada, e aqui a gente vai trazer exemplos para vocês podem começar a pensar, bom, mas eu poderia automatizar esse processo. Ou alguém hoje trabalha em alguma empresa que se quer saber quanto eu tenho de matéria-prima, tem que descer lá no chão de fábrica, ou ir lá no depósito para comprar. Está errado, gente? A gente está fazendo errado. E se a gente é o contador que está só pegando o arquivo, né, colocando a assinatura digital e apertando enviar, a gente sabe que a gente está mandando o que realmente é certo? Como será que é o processo? Como funciona o processo de fábrica? Como essas informações são feitas? As baixas e entradas podem ser feitas de diversas maneiras. E isso eu posso citar N situações para vocês. Eu posso ter com sistema, posso ter sem sistema, posso dar baixa automática pelo apontamento de produção. Em quais situações? Eu digo, depende. Depende do que, André? Depende do processo. Vocês podem me trazer um exemplo e a gente pode ir debatendo em cima desse processo. E a gente vai ver qual é o melhor caminho. Porque a empresa que não tem um estoque, que não sabe quanto de subproduto tem, ou que não sabe quanto de produto em processo tem, em qual etapa ele está, é uma empresa que nunca vai ter o custo médio do produto. E isso a gente de sistema, e vocês muito mais que trabalham com relatórios, que precisam da informação, às vezes, para passar um custo, vocês têm que ter na ponta do lápis. Ou na ponta do sistema. Só que se vocês têm que descer lá para saber quanto de produto em processo tu tem em cada etapa e quanto tu utilizou de cada insumo em cada etapa, vocês não vão conseguir nunca evoluir dentro do sistema. Vocês vão, todo final de mês, vai ser a mesma coisa. É todo mundo se descabelando, descendo na produção para contar estoque. André, mas eu não posso parar a minha indústria para mim fazer a contagem de estoque. Olha, eu desconheço indústria. Pode ser que num atacado, ok, fecha de noite, mas eu desconheço uma indústria. E a maioria das indústrias, a gente está falando 24/7, 365 por ano. Olha, eu desacredito muito que a indústria vai desligar as máquinas para que a gente desça lá embaixo e, não, peraí que agora eu vou contar quanto de produto em processo eu tenho nessa etapa, quanto tem no balde aqui de insumo que ele utilizou e quanto é o saldo. Então, o bloco K, gente, o estoque escriturado lá no final das contas é o de menos. Aquilo lá é só o fruto do controle do processo que a gente tem. E o que a gente tem que se atentar é o controle de processo que a nossa empresa ou o cliente para o qual eu estou prestando o meu serviço tem. Porque processo com matéria-prima e produto acabado tem aos montes. Agora, será que teu processo não gera nenhum subproduto? É difícil. É difícil não ter nenhum subproduto. Ou apara, vamos colocar assim, né? O meu processo não gera nenhum tipo de apara,
O que tu está fazendo? O que tu faz? E daí a gente vai ter todo o tempo do mundo para conversar nas aulas. O que eu faço com essa para? Ah, André, a minha para eu posso vender, ou eu nem sei o que a gente faz com a para hoje. Ah, a para é uma coisa que fica guardado lá, estocado nos fundos da fábrica, e eu só sei que passa um caminhão lá e recolhe e a gente vende por um valor irrisório. E vocês estão declarando isso? E André, quando você pega a para e bota dentro do processo novamente, é outro problema. Tem outro problema. A para tu pode aproveitar, pode ser que tu tenha as duas situações. Eu tenho a para que eu reaproveito dentro do processo, eu posso ter uma parte da para que eu não consigo reaproveitar, e eu acabo vendendo. Ou às vezes eu vendo, às vezes não vendo. Tem gente que pega a para, coloca no depósito nos fundos da indústria e revende. E daí pode ter para N situações. Vai com um lixão ou vai com uma empresa de reciclagem que aproveita. Daqui a pouco a gente está mandando o bloco K e a gente nem sabe que existe isso. E isso a gente tem que declarar o subproduto. Em qual situação eu declaro? Eu declaro na situação que eu revendo ou eu declaro na situação que eu reaproveito dentro do processo? Ou eu declaro nas duas? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E nós temos o produto intermediário. André, o que é produto intermediário? Tem gente que acha que evoluiu, né? Tem empresas que evoluíram e não é mais só matéria-prima e produto acabado. Agora eu tenho produto em processo. Perfeito, já demos um passo a mais, entendemos que tem etapas dentro do processo produtivo. Mas o que é produto intermediário? Produto intermediário é tudo aquilo que faz parte do meu processo, mas não compõe o produto final. Temos vários exemplos. Um solvente que vai numa tinta, por exemplo, que a gente vai acabar dando esse exemplo da nossa empresa, o solvente, eu tenho que adicionar o solvente para a tinta diluir. Mas o solvente, ele evapora, no final das contas. Se eu pegar a embalagem lá no final, o solvente, ele evaporou, não faz mais parte do meu produto. Ele evaporou, está no ar. Então, ele não é matéria-prima. André, mas eu tenho algumas coisas que eu tenho dúvida, então, agora já que a gente está falando. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida, que eu coloco no produto para uma etiquetinha que vai de uma etapa para outra, quando eu faço tal situação. Temos que ver, e eu vou falar para vocês, depende. Depende do que, André? Depende do processo. Como funciona o teu processo. E aí que é o diferencial de quem faz bloco K. O diferencial de quem faz bloco K não é o cara aquele que vai abrir o sistema do FD e vai dizer, não, aqui, ó, essa aqui é a tela que eu vou botar os estoques, ou que eu só importo um TXT e coloco para dentro, coloco o arquivo, vou vendo os erros ali de digitação, às vezes, e mando. Gente, não é isso. E daí, quem tem esse conceito está errado. O bloco K, o próprio nome diz, produção e estoque. Produção, a gente tem que começar aí dentro da fábrica. A produção não começa na frente do computador. A produção, ela não começa lá em cima na nossa sala. A produção começa lá no chão de fábrica. E é a gente entendendo como chega a matéria-prima, muitas vezes, na nossa empresa. A matéria-prima chega a qualquer horário. Quando ela chega, quem é que dá essa entrada do produto no sistema? Isso faz muita diferença. Porque tem situações de empresa que, por A mais B, tem pessoas mais enxutas, ou essa nota tem que passar por uma outra pessoa para conferir, e essa outra pessoa, às vezes, faz mais de uma coisa dentro da indústria, e essa experiência a gente tem muito bem, e essa nota demora 2, 3 dias para ser dada entrada no sistema. Só que 2, 3 dias, essa matéria-prima já foi consumida. E aí eu digo para vocês, se essa matéria-prima foi consumida e ainda não foi dada entrada do produto ou da matéria-prima no estoque, como é que ela foi produzida se não tinha esse produto virtualmente? Vamos pegar um caso clássico, virada de mês. Se o teu processo ainda do teu cliente ou o processo da tua empresa ainda é assim, como é que funciona a virada do mês?
a entrada, a nota para o cliente foi emitida antes da virada. O produto já chegou lá. É a tua obrigação da entrada desse item. Tem mais uma pergunta interessante, Leonardo. Então, como tu está fazendo isso? Isso que a gente tem que entender. E para entender como a banda toca, a gente tem que fazer essa pergunta. Qual é o processo de transformação da sua empresa? Ou o cliente que vocês têm? Ou para os clientes que vocês têm? Daqui a pouco, a nossa concepção do curso é dar essa gama de conhecimento maior para vocês, para quem presta assessoria, quem tem escritório de contabilidade, poder até rever o custo que tu está repassando. Eu posso fazer um bloco K para uma empresa e cobrar X, que é receber o arquivo que eu citei e transmitir. Ou eu posso ir lá para a empresa, entender o processo. Alô? O governo de São Paulo anunciou Fernando? Acho que estava aberto por engano. Eu acho que estava aberto. Então, e tentar entender que daqui a pouco vocês podem dar esse tipo de assessoria diferenciada. André, eu posso entender. Nós temos 3 perguntas, mas aí tem mais uns 15 minutos para depois a gente começa a responder as perguntas. Beleza? Certo. Acho que eu não vou 15 minutos ainda. Então, poder dar, assim, incorporar vocês de informações e casos da vida de outras empresas, e vocês também, vocês têm que ficar à vontade para trazer o caso da indústria de vocês, ou do cliente, ou daquele processo que vocês não entendem muito bem, para poder começar a entender como funciona isso. O cliente dispõe de um sistema de informação, um RP, que é o que a gente está tentando oferecer para vocês, e ver que, no final das contas, tem que ter um sistema que funciona muito bem. Esse sistema atende o módulo de estoque. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem comprar um produto em milheiro e controlar a unidade. Mas eu sou o cara que só pego o arquivo TXT e estou transmitindo. E aí eu te pergunto, aquele item que tu transmitiu na unidade de medida correta que ele controla o estoque? Porque a nota que tu comprou tem uma unidade. Se tu não informar a conversão de unidades que esse item possui, tu está fazendo a coisa errada. E vai dar um pepinão. Porque no final do ano, alguém que compra insumo ou matéria-prima em milheiro, ou que compra em tonelada e controla em quilos, vai ter um problemão. Eu compro 1 tonelada de produto todo mês. E o meu consumo é em quilos. Nós estamos falando de milhares de quilos diferentes por mês. Será que todos os itens estão classificados e cadastrados do jeito correto? Será que eu tenho que informar? E aí eu pergunto como vocês fazem essa baixa. Como o sistema classifica isso? Ele fica no cadastro do produto? Ele fica perfeito, amarelo, compra em tonelada e cede em quilo. Deve ser por meio da ordem de produção. Pode ser por ordem de produção. Perfeito. A ordem de produção ela tem que fazer parte do processo. Sem ordem de produção, vocês estão perdidos dentro de uma indústria hoje em dia. E é exatamente isso. Muitas vezes tu compra em tonelada e converte para aquilo. Mas será que eu estou convertendo para aquilo? Eu compro em caixas e controlo a unidade. Eu tenho esse controle? Vou dar um exemplo para vocês. Nós mesmos. A gente tinha um produto que comprava em caixa e vinha 12 itens só dentro de uma caixa. Pô, numa empresa de lucro real, 12 itens dentro de uma caixa não deve ser um problemão eu cadastrar isso errado. Mas quantas caixas tu compra por semana? E outra, qual é o valor desse item que tu está comprando? Pode ser que seja um item muito caro. Gente, existem N tipos de empresas que produzem coisas que a gente nem imagina. E daqui a pouco uma dessas empresas é a empresa que a gente vai estar trabalhando. Ou a empresa que vai nos contratar para fazer o bloco K para eles.
Então, isso a gente tem que estar muito afinado. E a minha ordem de produção, ela está condizente com a minha engenharia de produto? Não, ela está, perfeito. Então, ok. Agora eu vou instigar vocês. A minha matéria-prima que está na ordem de produção, os meus insumos que estão na ordem de produção, eles estão atualizados? Porque pode ser que tenha empresa que, por A ou mais B, ela não tenha sempre a matéria-prima disponível. Um mês eu compro de um fornecedor, outro mês eu compro de outro fornecedor que é mais barato, e eu sempre tenho 2 matérias-primas de 2 fornecedores, 3 ou 4, que eu utilizo. Tá, mas como a tua ordem de produção vai saber exatamente de qual fornecedor tu está usando aquele produto? E outra coisa, o cadastro do produto, gente, o código do item do produto não é o código do item do fornecedor que tu compra. O código do item do produto é o código do item do teu produto, do meu produto. Eu que denomino o código do produto do meu produto. Ah, mas então eu tenho que ter um código de produto do mesmo produto para cada fornecedor, então, André. Ah, mas a minha engenharia não troca lá na ordem de produção. A gente bota o melhor produto e, na prática, eles pegam o que tem lá. Isso aí acontece em muitas indústrias. Porque tu tem que ser competitivo, tu tem que ter um diferencial no teu preço. E, às vezes, tu acaba comprando a tua matéria-prima, o teu insumo, que seja, de um fornecedor mais barato. E tu tem uma engenharia, ou teu programa está parametrizado para te fazer 12.000 alterações de produto na tua empresa? Ou de que forma se faz isso? Porque, às vezes, a gente está tranquilo, não, eu tenho ordem de produção, funciona, o pessoal aponta, mas mudou a empresa, o pessoal de compras trouxe uma ideia nova, a seguinte, gente, agora a tinta não é mais esse fornecedor, a tinta é de outro cara. Tá todas as tintas? Não, só a tinta vermelha. Não é que pode acontecer, acontece, gente. Mas eu tenho 25 horas de produção lá embaixo, tudo cadastrado com código antigo. Como é que eu vou fazer isso? E outra, eu vou mudar, eu mudo isso na ordem de produção ou eu vou mudar na ficha técnica? E como é que fica esse histórico? O dia que entrar o K200, no dia que voltar o K210, do jeito que era a ficha técnica. O sistema e o bloco K, ele foi pensado nisso. Ele tem como. E eu vou apresentar para vocês como se faz isso. E vocês vão poder chegar e dizer, bom, o meu RP, se a empresa tem já um RP consolidado, ou tem um RP que ainda é uma empresa de médio porte, às vezes a gente entende o RP é alguma coisa cara, e vocês vão poder estar questionando o pessoal de TI, ou o próprio fornecedor de software. Vocês já têm isso, vocês já têm a previsão disso, porque o dia que vocês tiverem previsão disso, vai ser muito mais fácil para controlar o estoque. Então, gente, o que vocês têm que ter noção, dentro disso tudo, é quem são os envolvidos. É TI, é vendas, é o pessoal do faturamento, é o pessoal da engenharia. Daqui a pouco o pessoal da engenharia, dependendo do processo e a qualidade de produto que vocês têm, que é o nosso caso, é o cara que cadastra a matéria-prima. Porque não é qualquer um que vai cadastrar a matéria-prima dentro de uma ordem de produção. É o pessoal da engenharia. Aquele produto foi feito para ter determinadas características. Então, a engenharia que cadastra isso. Será que a engenharia da empresa de vocês está tendo todo o conhecimento preciso? Então, eu acho que seria isso que a gente poderia trazer para vocês hoje. Espero ter trazido mais dúvidas do que soluções, mas é para instigar vocês a entenderem também outros pontos de vista. Sérgio. André, vai dando uma olhada no chat. Eu quero passar algumas informações para o pessoal antes. Pessoal, o bloco K, ele está vinculado ao estabelecimento industrial, aquele que está dentro da legislação do CMS do IPI. Entendeu? Nós temos que atentar e ter cuidado que contribuinte que possuir mais de um estabelecimento, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer estabelecimento, ele deverá prestar as informações relativas ao UFD em arquivo digital
individualizado por estabelecimento, ainda que a apuração, tá, dos impostos ou a estruturação contábil seja de forma centralizada. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês também é em relação à Lei Federal 13.874 de 2019, trata da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e Garantias de Livre Mercado. Lá no seu artigo 16 e no seu parágrafo único, ele menciona o bloco K. O que diz no artigo 16? O sistema de estruturação digital de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, famoso e social, será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. E o que diz o parágrafo único? Aplica-se o dispositivo no caput desse artigo às obrigações acessórias à versão digital gerenciadas pela Receita Federal do Brasil do Livro de Controle de Produção e Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Lembra quando eu falei lá no início do Livro de Controle de Produção e Estoque, seria o bloco K, aqui essa Lei Federal 13.874 de 2019 está fazendo menção. E nós temos que ter também, né, um cuidado ao ajuste CNS 27 de 2020, que traz, em relação ao bloco K, duas novidades. A primeira, ela prorrogou até 1º de janeiro de 2022 a exigência da estruturação completa do bloco K. Então, até 2022, se não houver nenhuma alteração, a obrigatoriedade completa do bloco K, 2021, não vai haver nenhuma mudança. Para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 do FINAE. Então, tem que ter esse cuidado. Tem outras informações completas que nós já devemos apresentar também em 2021. E autorizou as unidades da federação, ou seja, os estados do Distrito Federal, a substituírem a exigência da apresentação dos registros K200 e K280 pelos estabelecimentos atacadistas pela exigência da apresentação dos saldos dos estoques ao final de cada mês, escriturado lá no bloco H, o saldo FII. Então, hoje o bloco K200 está se informando somente o estoque de inventário final, que é uma das perguntas. Leste as perguntas aí, André? Então, a pergunta ali, a primeira do Leonardo, eu já respondi em relação ao serviço. Leonardo, o André pode até complementar. Cuidado, se for só serviços, está fora, mas se for serviço com industrialização, prestação de industrialização, cuidado se usar produtos próprios para esse processo de serviço. A segunda pergunta, em relação ali da Sabrina, o setor fiscal não tem como fazer o bloco K no escritório. O André já respondeu na sua conversa, quando ele estava fazendo a sua explanação. O escritório de contabilidade só recebe as informações para agregar lá no seu sistema e retransmitir, né? Isso deve vir da empresa. Como vou saber o tempo que o cliente vai levar para fazer o produto ou o que ele vai informar de matéria-prima ou horas de operação. É o que o André falou. Infelizmente, esse bloco K, para quem presta esse tipo de serviço, ele tem um ônus, ele tem um acréscimo. Então, provavelmente vai ter que conversar com o seu cliente
né, e dar essas informações ou vender essa prestação de serviço mais completa. É isso, né, André? Exato, exato. Você vai ter que acabar assentando e emanando as informações, ela emana da produção. Então, a gente não só vai saber, né, respondendo a pergunta, como eu vou saber, a gente só vai saber se a gente, a partir do momento que a gente entender como funciona a produção dele. Isso só tem um jeito, é conversando e indo para o chão de fábrica. Então, é um serviço a mais que o escritório de contabilidade pode, digamos assim, alterar o seu contrato de prestação de serviço, né, e acrescentar esse detalhamento que melhora o seu cliente, e que, digamos assim, de prestar um bom serviço. Aqui também está sendo perguntado em relação às aparas no bloco K. Então, o bloco K hoje, lá na ficha técnica, e nós vamos abrir bem isso no curso, a ficha técnica tem lá a perda padrão, né, que é necessário, que é um problema sério para, digamos assim, configurar. O bloco K, o fisco tem, ele tem a informação da entrada, ele vai ter a informação no momento que ele botar esse bloco K na sua totalidade, ele vai ter toda a informação do seu processo e das suas aparas, né, e do seu desperdício. E o que vai sair lá na ponta através de uma nota fiscal eletrônica de venda. E o que ficou no seu inventário. Então, essas informações, elas vão ser completas para o fisco, quando vier em pauta. Hoje, né, o bloco K, o 200, ele só está apresentando o saldo do inventário. Complementa mais alguma coisa, André? Não, é exatamente isso. Ele apresenta o saldo do teu inventário. E dentro disso a gente tem que complementar que qual é o tipo de item que tu está informando lá para dentro. Né? Não é só do produto acabado da matéria-prima. Então, e ela pergunta ali, pois é, mesmo sendo a para deve ser dada baixa no estoque. Minha dúvida é essa, como baixar no bloco K? E aí eu te respondo, depende do processo também. Depende do que tu está fazendo com essa para. Tu está vendendo ela, tu reprocessa ela e reutiliza ela ali dentro, ela volta a ser uma matéria-prima, vai depender de tudo isso. E esse exemplo a gente vai trazendo de 24 e 25. Porque até mesmo se tu reprocessar ela e voltar para o teu processo, a gente vai ver como classificar isso. E depende de como tu vai usar isso. Isso vai voltar a ser uma matéria-prima, isso vai voltar a ser um produto em elaboração, dependendo do tipo de trabalho que tu faz com essa para, porque isso interfere no teu preço médio depois. Isso vai ter até e nós vamos verificar bem isso no curso, porque, por exemplo, pega o nosso processo lá, e eu até instiguei o André em relação ao reaproveitamento do desperdício no processo. Nós lá temos sobras do processo de desperdício, que sai o polietileno e sai o plástico depois, lá na extrusão. Esse plástico, ele tem uma perda, seja ali na próprio setor de extrusão ou nos outros setores que vão vir. E essa perda, desse desperdício desse plástico, nós reaproveitamos no processo. Nós temos uma recuperadora que corta esse plástico e, através de uma formulação, ele é inserido num novo produto. Então, o problema, digamos assim, se você está dando abaixo do seu estoque com um preço médio ponderado, qual é o preço que você vai voltar para esse produto? Para esse reaproveitamento. É um outro problema sério que tem. O Leonardo aqui também está perguntando, bom, então, em relação ao cumprimento da obrigatoriedade do bloco K, é uma sinergia em relação ao setor logístico, produtivo, todos eles. O produtivo, o TCP, o processo de cada setor, conforme o André falou, que vai agregando valor agregado ao produto. Então, você imagina o seguinte, uma indústria de embalagem plástica pode sair do setor de extrusão e direto para a expedição para faturar. Mas ela pode passar por vários processos. Pode passar pelo setor de impressão, por exemplo, imprimir a marca de uma embalagem, de um frigorífico, ou, por exemplo, de um arroz.
ele pode passar para um outro setor, que é a laminação. Então, essas batatinhas chips, né? É um processo que também que nós fizemos. E, então, é um valor agregado, muito agregado. Ele pode passar por um setor de refil, ou seja, o cliente quer que essas bobinas sejam entregues em tamanhos menores. Ele pode ir para o setor de corte-solda, para fazer o saco, para soldar o saco. Isso é valor agregado e é o que deu uma pequena introdução ali para vocês. Deixa eu ver, Silene já perguntou, primeiro de ordem de produção, não volta, o que a Sabrina? Não volta, vira lixo industrial. Não, Sabrina, se é em relação ao exemplo que eu dei, tá? Você lá na extrusão, quando está saindo o polietileno, está sendo extrusado, ele vai sobrar alguns filetes, né, do processo. Se isso não foi contaminado, ele volta para o reaproveitamento. Se for contaminado, ele vai para a paras efetivamente, conforme o André falou ali. Eu não sei se a Magda voltou, Magda ou a Núbia. Aqui. Estou aqui. Quem está falando? É a Magda. Voltei. Magda. Então, nós procuramos manter o horário aqui, né? Então, a gente, logicamente, que o curso vai nos dar a possibilidade de detalhar todo esse processo com mais clareza, conforme o André colocou, mas eu acredito que todas as perguntas que vieram ali, nós respondemos. Então, agora é contigo, Magno. Eu só gostaria de dizer que o André fez uma colocação, pessoal, nós não vendemos ERP, sistema, não, nós falamos de uma indústria de embalagem, certo? Então, o ERP, cada contribuinte, cada empresa tem que ter uma questão de organização, de valor, né, de necessidade de cada contribuinte. Então, os RPs hoje, todos eles são, né, linkados, são associados ao todo o sistema público de estruturação digital, todos os ministérios. Há uma necessidade nesse sentido. Beleza? Então, da minha parte, se não tiver mais pergunta, eu agradeço o convite, muito obrigado, e espero encontrar vocês no dia 24 e 25. Obrigado. Eu achei muito interessante também, é importante ter feito essa colocação, né, que não é, vocês não vendem o RP, até porque a tua atuação é principalmente na área tributária, é repassar o conhecimento, a importância disso, tu e o André repassaram com bastante, eu fiquei aqui, né, no silencioso, mas escutando, mas a colocação também de um dos participantes, né, é a importância dessa integração de trabalhar juntos, né, tanto a área, a contabilidade, quanto os demais setores, para que possa, o escritório de contabilidade, ele tem que receber isso pronto, ele não tem como verificar, mas tem que haver a integração dessas áreas, inclusive do chão de fábrica, né? E isso aí é muito importante, porque isso tudo também faz parte, de certa forma, de um planejamento tributário que a empresa deve ter, e a importância, então, de um sistema em relação a isso. Eu agradeço muito a participação tua, Sérgio, André, excelente colocação, e agradeço a participação de todos neste evento, gente. Espero contar com a participação de vocês, um curso, então, mais aprofundado, aí que teremos no dia 24 e 25. Sirlei, pode acionar aí, Sirlei. Queres fazer uma pergunta? Ativa o teu áudio. Sirlei? Não? A Sirlei é minha aluna aqui do La Salle. E é Weber, hein? E é Weber. Só que ela é a parente rica e eu sou o parente pobre. Ah! Ela perguntou ali, Sérgio.
Sérgio, para o fisco, qual a base que ele usa para validar as informações? Tá? Não entendi a pergunta, Silene. Qual é a base? Hoje é a versão 3.06, é a versão atual. Deixa eu ver aqui se lê. Eu vou... Não está funcionando. Mas o dela aí é uma coisa do... Deixa eu botar ela de novo. É pelo inventário. Pelo inventário, tu vai fazer o bloco H lá, o saldo do seu inventário, que ele vai entrar no K200. Ou seja, as informações vão ser as mesmas, cruzamento. É isso aí, entendeu? Exato. Ele faz, a gente na realidade não sabe como o sistema deles roda, mas o servidor do SPED, com certeza eles ficam fazendo, como eles sabem quanto a tua empresa faturou e qual a unidade de medida que tu está utilizando, e como tu tem que ter ordem de produção para fazer essas conversões de unidades e quanto tu utiliza, né? Então, eles já têm hoje a relação do que tu comprou, o que tu vendeu e o que tu está dentro do teu processo, que é isso que a gente tem, que é isso que a gente quer colocar. Quanto de matéria-prima tu tem, quanto de produto em produção tu tem, e embasamento em cima disso que eles vão rodar. E daí tem N processos. Eles vão fazer basicamente um balancete para ver se as informações estão fechando. Só para vocês entenderem, pessoal, tem que ter muito cuidado com essas informações que o fisco vai cruzar. Ele vai cruzar lá o bloco H com K200, que é o inventário que está colocando hoje lá. Tem que ter as mesmas informações. Por exemplo, para o pessoal da área contábil, hoje me mostraram um balanço patrimonial, só para vocês entenderem, somente um ano. Só de um ano, não tem um comparativo. Além disso, a reserva de capital tem um valor extraordinariamente grande. Nós sabemos que a reserva de capital ela deixou de existir lá em função da correção monetária lá em 1995. Essa reserva de capital hoje é via rendimentos de juros, aplicações, né, das ações. Então, além, mais uma, aonde é que estava a duplicata descontada, pessoal? Lá no ativo. Quando me mostraram, hoje eu até peguei para minha colega contadora lá, dizendo, manda para mim, que eu vou guardar isso aqui para me mostrar, quando eu dar uma aula de auditoria lá na universidade, eu mostrar. Então, são coisas tão fácil para quem se inicia na área, que tu olha e tu diz, tem problema aqui. Tem problema nessas informações. Infelizmente. Magda, desculpa. Mas então tá, gente. A ideia, então, eu acho que vocês passaram plenamente, acho que todas as informações, todos os questionamentos foram respondidos e agradeço, então, a presença de todos. Pessoal, vocês receberam aí a informação do link do curso, vocês terão um desconto diferenciado, cadastrem o código promocional MB Cursos 20 off, tá? Para ter um desconto diferenciado. E, novamente, então, né, obrigada pela participação. O pessoal receberão, amanhã mesmo, quem esteve online, receberão um certificado de participação do evento. E vamos aguardar aí em fevereiro, então. Obrigada a todos aí por esse feedback aqui. A Marelice também não falta em nada. Todos os eventos aí está sempre presente. Boa noite a todos, então. Muito obrigada. Excelente semana, então, Sérgio, André. Obrigada novamente. Boa noite, pessoal. Obrigado a nós. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.